Olá, tudo bem? Hoje aqui no Bike é Legal, o assunto mais uma vez vai ser bicicleta versus pandemia. E nós vamos conversar com um cientista no assunto. Nós vamos conversar com o professor patologista Paulo Saldiva. O que é um patologista? Antes de tudo, é um médico, cientista, que passa parte da sua vida debruçado ao microscópio, identificando causas e soluções de doenças. E quanto mais um patologista se aproxima de políticas públicas, melhor é para todos nós. E para quem não sabe, o professor Saldiva é um ciclista urbano. Vamos lá. Professor Saldiva, meu querido colega de Dante Alighieri, colega de turma de Dante Alighieri, muito obrigado por a gente estar aqui. Pois é, Renata. Primeiro, um prazer estar falando com você, com o pessoal da Bike. Você é uma pessoa que tem um papel importantíssimo na nossa cidade, é um personagem urbano e luta por uma cidade muito melhor. Primeiro que eu vou de bike para o hospital, e não tem hora, né? E volto. E a bike é uma muleta, porque não é fácil. A bike tem aquele encantamento que todo mundo que gosta de bike sabe, né? Aquela sensação de pertencimento da cidade, de você enxergar a cidade nos seus detalhes, e de você, inclusive, rememorar quadros, né? Você passava em lugares cheios que hoje estão vazios. Então, você tem uma visita afetiva, uma memória afetiva da cidade como era e como você gostaria que ela voltasse a ser depois desse episódio. Professor Saldiva, nos fins de semana e também durante o dia, mas especificamente no fim de semana, a gente tem notado um número muito grande de pessoas pedalando e caminhando na ciclovia, usando aquela infraestrutura como lazer. E se por um lado a gente entende que as pessoas deveriam estar se mantendo em casa, por outro lado a gente também entende que isso está sendo uma necessidade que as estruturas cicloviárias estão provendo. E aí fica aquela coisa, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Né? Eu mesma não tenho saído, mas estou sentindo uma falta muito grande disso daí. Então, comenta um pouco sobre infraestruturas cicloviárias que talvez pudessem ser usadas com critério para que as pessoas saiam de casa tendo certeza de que elas estão cumprindo as regras de segurança e que não fique alguma coisa que também afarra a carta de euforia, todo mundo se aglomerando nas ciclovias, uma vez que os parques estão fechados. Você pode comentar um pouco sobre isso, sobre uma opinião mais científica sobre como que você lidaria com isso, professor Saldiva? Bom, eu lidaria da seguinte forma. Eu acho que, primeiro, as ciclovias, além de elas serem lazer, elas são hoje a forma de... Eu nunca vi tanta gente entregando coisa de bike. Quer dizer, elas estão alimentando as pessoas, fazendo entregas. É engraçado que o número de bikes que entregam, ela deve estar quase empatando com o de motocicletas que entregam, pelo menos na região que eu moro, né, que é aqui perto do Bexiga, na Paulista, naquela região tá cheio de gente trabalhando. E o pessoal sai para correr, porque primeiro você não tem proximidade, mas sempre você tem que usar proteção, uma máscara, né? Você tem que usar uma máscara, de preferência a N95, porque o maior risco de contagiosidade está nos ambientes fechados. A bicicleta, por exemplo, se você não tiver um adensamento, a caminhar na rua com máscara, num lugar com pouca gente, um parque, por exemplo, dura que se for do jeito que está, se você abrir o parque, vai todo mundo para lá. Né? E as pessoas vão ter aquela ideia de parar e conversar. Mas na bike, enquanto você está na bike, você não conversa. Né? Mesmo num pelotão, né? Quem anda nisso sabe que é difícil. E o vento está passando, você está deixando o vírus para trás. Então, eu entre ir de ônibus, que eu não tenho carro, ou metrô, ou andar de bike, eu vou com a minha bike, que é muito mais seguro. Eu não tenho dúvida disso. Então, se a gente aceita o risco do metrô e do ônibus, nós devíamos aceitar um pouco mais também o caminhar, que não é fechado, pela dispersão, e a bike. Não é, o ideal seria que você ficasse em casa, mas se você tiver que sair, né, eu não saio para treinar, né? Por uma questão embora eu tenha vontade, por uma questão de coerência. Mas se eu tiver que sair para ir para o hospital,
eu vou andar. Eu vou com a minha bicicleta, que é o que tem me mantido um pouco a estabilidade emocional e também articular, né? Porque você sabe que eu tive um acidente de bike, eu não tenho ligamento no joelho direito, e a bike me ajudou a fixar o joelho, porque eu não corrigi os ligamentos ainda, então eu consigo andar graças à bicicleta. Então, para mim, é uma coisa importante. E eu não tenho rolo, né? E um rolo bom tá caro. Aqueles que você põe o eixo atrás, os que você tira a roda e põe o eixo, que é o bom mesmo, aquilo não tapa um bico do professor da USP, né? Professor Saldiva, define aglomeração. Quando começa a ser uma aglomeração para quando você está numa ciclovia? Vamos supor assim, as pessoas precisam caminhar, a gente realmente, aqui no Bike Legal, a gente está como o senhor está falando, a gente não recomenda sair para treinar, ponto. Ponto. Fica em casa. Tem que sair. É uma prestação de serviço essencial? Tudo bem. Quando que você tem que ficar preocupado quando você estiver num ambiente público? Quando que vira uma aglomeração? Quando você está em movimento, então você corre atrás do vírus, você foge dele, mas você também corre em direção a ele. Como que você vê, assim, critérios de segurança para quem está se movimentando numa ciclovia em tempos de pandemia? Veja, eu acho que no caso de São Paulo, aonde eu vou dizer assim, não tem essa resposta científica, sabe, Renata? Então eu vou falar assim, então não me levem a sério, eu só vou passar. Eu tenho um aparelho que eu sinto a suprarrenal limitando, mandando adrenalina de estresse, né, o cortisol. Eu fico preocupado quando eu estou indo para o hospital e na Paulista fecha o farol e amontou aquele monte de gente lá. E aí você vê aquelas máscaras, tem a máscara maxilar, né, que você põe, o indivíduo anda com a máscara e põe só embaixo, porque deve existir, eu desconheço, uma forma de transmissão pelo queixo, né? Tem uma máscara bucal, né, que é aquela que protege a boca, porque o vírus aparentemente entra somente pela boca e não pelo nariz, né? E aí você começa a ver aquele pessoal no maior auê ali conversando no negócio e às vezes fala alto, né? Quanto mais alto você fala, tá escrito, mais você emite aerossol. Então, esse seria para mim a situação, tanto que eu paro antes, na hora que eu vejo que vai fechar ali, eu fico parando antes para ter uma distância de pelo menos uns 5, 6 metros num ambiente fechado para reduzir a carga viral, né? 5, 6. Não, porque você. Não, aquela história de 1,5 m, 2 metros, esquece. Esquece. Isso aí é uma coisa que não tem sentido. E eu não tenho muita escolha, né? Porque ou eu fico em casa, ou eu vou para o hospital, eu estou no hospital, né? Eu não tenho. Se tem um lugar que tem corona, por exemplo, 14% dos funcionários da HC, numa amostra que foi feita lá, tem anticorpo contra a corona. Quer dizer, por causa que trabalha no Instituto Central. Quer dizer, é inevitável, o risco seu é muito grande de você contrair o coronavírus. Então, eu já vivo num ambiente infectante e eu não queria acrescentar, por exemplo, indo de metrô ou indo dentro do ônibus. Então, eu uso a bike e eu não aconselho sair para treinar, e principalmente em grupo. Né? Às vezes eu saio de noite e tem um pessoal que anda de bike, né, em grupo, e fica fazendo o circuito por aí. Então, se fizer, tem que usar máscara, e tem gente que tira a máscara para treinar, por causa do incômodo, né, da perda de carga de respirar através de uma máscara mais eficiente. Eu aqui em casa, para receber mercadorias que vêm de fora, às vezes quando minha filha vem da feira, e realmente fazer feira hoje está muito complicado porque está aglomerado, eu uso a máscara. Parada carregando coisas, eu sinto falta de ar. Quer dizer, respirar pela máscara para mim não é suficiente. Isso. E a pessoa baixa, né? E o pessoal que faz entrega, muitos deles, aqueles meninos, como eles carregam. Outro dia eu parei do lado de um e perguntei, não, antes dessa epidemia, eu estava achando que eu estava o máximo, né, Renato? Eu tinha saído da USP, lá da cidade universitária, aquele dia tinha dado 40 quilômetros. O tiozão da bike achando que estava agradando. Aí eu parei do lado do entregador ali em frente à Gazeta, eu falei, quanto é que você rodou hoje? Ele bateu o olho lá no celular dele, que ele usava, já tinha dado 90. E ele carrega com aquela bicicleta, que não é aquela turbo, ainda subindo e descendo, porque os restaurantes são em cima, né?
e você desce ou para os Jardins ou para o centro, então ele faz uma etapa quase da volta da França com uma caixa de comida nas costas, com uma bicicleta ruim. Aí minha autoestima foi lá para baixo, né? Mas e eu acho que como eles carregam peso, eles põem a máscara de queixo. E eles têm que entregar na hora. Acho que quando eles chegam, eles põem a máscara para ter o contato com a pessoa, mas eles estão expostos. Eu não sei se tem estatística disso, mas eles estão expostos. Estão expostos, são mais jovens, de repente já estão aí já imunizando-se, né, ao se contaminar. E eu acho que muita gente vai até repensar depois o uso de carro, né? Como aconteceu, senão quando teve aquela trombose, né? Entupiu uma coronária lá na Marginal, que caiu aquela ponte assim. Muita gente começou, então, aí pegava bike lá no Largo da Batata ou no metrô e pegava aquelas bikes compartilhadas. E isso aumentou, não voltou para o patamar anterior. As pessoas começaram a usar bike. E pode ser que agora, depois dessa crise, o pessoal comece a falar, putz, eu sobrevivi sem carro, talvez eu possa considerar melhor a minha opção, em vez de ficar escravizado por um monstro de 4 rodas, né? Eu posso ter talvez uma alternativa melhor para pôr meu dinheiro e para gastar menos tempo. Gostou? Então não perca a segunda parte desta entrevista, que nós vamos mostrar como pandemias e mobilidade estão intrinsecamente ligados, desde que existe humanos aqui nessa terra. E você já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Siga-nos lá no Instagram. Inscreva-se aqui no nosso canal do Bike é Legal. Também faço o convite para você me seguir nas minhas redes pessoais. E já sabe, né? Quarentena está afrouxando, mas isso não significa que é seguro você circular nas ruas de qualquer cidade aqui do Brasil, valeu? Então cuide-se, se puder fique em casa, se tiver que sair, dê preferência a caminhar ou mesmo pedalar de máscara e tudo mais. E para depois da quarentena, esquematize sua vida de tal maneira que você consiga pedalar muito mais como meio de transporte, valeu? Então já sabe, né? Vambora ficar em casa e vambora pedalar muito assim que essa quarentena acabar. Tchau!